Vamos ler aqui em Apocalipse 18, versículo 3. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui está um alerta. A grande Babilônia, a grande confusão. A palavra Babilônia, ela se refere à confusão. O Evangelho é pregado para tirar você da confusão, meu ouvinte. Nós estamos vivendo um tempo de grande confusão. Confusão em todos os sentidos. Confusão na sociedade. Confusão nas famílias. A confusão é dada por falta de entendimento. O Evangelho é pregado para que você saia da confusão, da Babilônia. A Babilônia, a grande Babilônia, ela se refere à igreja. E a Bíblia alerta: saia da confusão, saia dos moldes que foram moldados o Evangelho. O Evangelho não foi feito para ser moldado pelo homem. O Evangelho é dado para que o homem se molde ao Evangelho, para que o homem ele se torne transformado, mudado pelo Evangelho. Jesus veio aqui nesta terra para cumprir as profecias a respeito dele. E ele nos deu a condição de nós nos tornarmos participantes do reino através da sua palavra. Porque Jesus é Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou conosco, com o homem. Jesus é a imagem de Deus. Aleluia. Em Atos 20 e 28, aquele sangue que foi derramado ali para salvar a nós, foi o sangue de Deus. E ele diz: eis que estarei convosco até o fim. Quem está com Jesus Cristo até o fim está fora da confusão, está fora da confusão religiosa que foi criada pelas escolas de profetas, pelos assim chamados teólogos, como foi enfatizado aqui pelo Humberto. Tem muitos teólogos que nem acreditam mais na Bíblia, não acreditam mais no que está escrito. E Jesus nos deu essa condição de vencer Satanás com o que está escrito. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ser. E nós estamos aqui crendo
como diz as Escrituras, como foi dito por Jesus em São Mateus 28, versículo 19: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando os discípulos, aqueles que creram em nome de Jesus Cristo. Mais tarde você vai ver que a igreja em ação, o livro de Atos dos Apóstolos, que era a igreja em ação, tendo uma descida do Espírito Santo, conforme ele disse que ele não nos deixaria um órfão. Só um pai pode deixar um filho órfão. Aquele menino que nasceu ali, foi profetizado por Isaías 9,6: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Pai da eternidade, ele desceu ali de Pentecostes. O Espírito Santo desceu ali. Pai do Senhor, meu irmãozinho, Deus abençoe. O Espírito Santo desceu ali em Atos dos Apóstolos. Deus é tudo, né, chefe? O Pai da eternidade, ele desceu ali naqueles corações. O Pai da eternidade prometido que desceria, que ele não nos deixaria um órfão. E nós estamos aqui para tirar, mostrar que o mundo caiu numa confusão religiosa. Essa confusão iniciou ali em 325 depois que Cristo partiu, a igreja primitiva sendo perseguida, porque até então o batismo era em nome de Jesus Cristo, porque os apóstolos tinham consciência que o Pai era o Espírito Santo. Eu afirmo também, como os apóstolos, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que fez ali, gerou aquele corpo no ventre de Maria, é o mesmo Espírito Santo que desceu ali em Pentecostes. Foi o mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro a pregar aquele sermão. Foi o mesmo Espírito Santo que lembrou Pedro sobre Joel 28, aonde que está escrito que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. O Espírito Santo foi derramado ali naquele dia. Pedro, devidamente ungido com o Espírito Santo, aleluia, que é o próprio Deus, ele disse a receita: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós que estão presentes, para os que estão longe e para quantos nosso Deus Senhor chamar. Nós estamos chamando, nós estamos aclamando, erguendo esta voz. Nós estamos longe no tempo, mas nós estamos sem confusão. Nós não fomos confundidos como foram aquelas pessoas no concílio de Nicéia, quando foi conclamado uma reunião, quando Constantino, o imperador de Roma, aceitou o cristianismo, mas eles, os romanos, eram politeístas, eles criam em vários deuses. Eles transformaram o dia da adoração do sol, que era dia 25 de dezembro, uma data mundial que eles estabeleceram para adorar o sol. Eles trocaram a adoração do sol pelo nascimento de Jesus, perverteram a data do nascimento de Cristo, fizeram uma confusão, não tendo revelação do que Jesus disse em São Mateus 28, versículo 19:
da ordem que Jesus deu. Naquele concílio 325, eles estabeleceram uma doutrina totalmente inescriturística, a doutrina da Trindade, aonde eles confundiram os títulos com pessoas. Eles confundiram o título de pai como uma pessoa. Eles confundiram o título de filho com uma outra pessoa. Eles confundiram o título de Espírito Santo com uma outra pessoa. Mas fique sabendo que Pedro não foi confundido, Paulo não foi confundido, os apóstolos não foram confundidos, porque eles sabiam que Pai é o Espírito Santo, Filho era o corpo que habitou ali com os homens, com eles, aleluia. E o próprio Espírito Santo que estava em Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, porque era o próprio Pai morando no Filho. Foi perguntado a Jesus, aleluia, Filipe perguntou a Jesus: o Senhor fala tanto deste Pai? Mostra para mim o Pai que nos basta. Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e tu me peça que eu te mostre o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele não falou eu e o Pai e o Filho somos três. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Aleluia. Quando você faz uma renúncia, que você aceite Jesus como seu Salvador, você já está vendo o Pai da eternidade. Você já está vendo o Príncipe da paz. Você já está vendo o Deus forte, o Deus conselheiro. Aleluia. Esse é o Deus Pai da eternidade. Esse é o princípio, é o alfa e o ômega. O próprio Deus morando aqui com o homem, comendo com o homem, sendo o cordeiro para tirar o pecado do homem e visitando o homem novamente, porque ele falou que não nos deixaria um órfão. Jesus não te deixou órfão. O Pai da eternidade não te deixou órfão, meu ouvinte. Portanto, faça, obedeça o mandamento que ele deu ali em São Mateus 28, versículo 19. Ele deu um mandamento, e esse mandamento foi cumprido por revelação. Não houve confusão para os apóstolos ter esta revelação. E o próprio Pai era Jesus, que Jesus era Deus, que o Pai habitou em Jesus no corpo, e que ele derramou o Espírito dele ali, naquele dia ali em Pentecostes. E as pessoas que ali ouviram a pregação se arrependeram dos seus pecados e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E nós estamos apelando, examine as Escrituras, leia Atos 10, 47, leia Atos 19, veja o batismo cristão genuíno em Atos 19. Ali tem um rebatismo, porque as pessoas têm medo de corrigir este erro do batismo. Ali as pessoas que foram batizadas por João Batista, elas não tinham recebido o Espírito Santo, mas elas perguntaram a elas: já recebeste já o Espírito Santo? Está em Atos 19, leia depois. E elas disseram que nem havia falar do Espírito Santo. E perguntaram: em que foste batizado? E eles disseram: no batismo de João. Aleluia. E foi dito por Paulo a eles: certamente João batizou com o batismo de água,
de água, dizendo que cresce, e após ele, após João, havia de vir, que esse o lhe batizaria com fogo, com o Espírito. E naquele exato momento, eles compreenderam, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados em nome de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. Então o convite é esse, meu ouvinte, que você se arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, e que você também volte à fé dos apóstolos, que você veja também que Deus prometeu um mensageiro para esta era. Malaquias 4, versículos 5 e 6, fala que havia de vir um profeta, um Elias, para mostrar isso que eu preguei aqui, estou falando. Porque eu jamais viria isso se não tivesse um mensageiro, se não tivesse um enviado de Deus, um profeta de Deus para esta era, para resgatar o que foi perdido, para resgatar o que foi perdido nessa Babilônia, que começou a cair desde ali do Concílio de Niceia. Essa igreja que fizeram dali, desde o Concílio de Niceia, a Babilônia vem trazendo confusão, com adoração de imagens, com purgatório, salvação pela indulgência. Disso nada tem resolvido. Portanto, volte à doutrina dos apóstolos. Deus enviou um mensageiro. Apocalipse 10, verso 7, está escrito ali, e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, aleluia, a trombeta é a palavra, que está tocando essa trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas, aleluia. E essa mensagem é profética. Nós estamos vivendo num mundo de Sodoma e Gomorra, num mundo de confusão religiosa, no mundo de cada dia mais surge uma igreja, cada dia mais surge uma denominação, com ideias diferentes, com confusão, aleluia, mas na voz do sétimo anjo, esse mesmo mensageiro está ali, em São Mateus 17, versículo 11, perguntaram a Jesus, porque diz os escribas, os escreventes, que Elias virá primeiro? Aleluia, Jesus disse, Elias já veio e fizeram tudo quanto quiseram com ele. Lá está escrito, João Batista, fizeram tudo com ele, cortaram a cabeça dele e pediram no prato. Mas Jesus falou, verbo futuro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias já veio, era São João Batista, eles não conheceram, mas o Elias virá. Esta mensagem que mostra o batismo no nome de Jesus Cristo, mostra o lava-pés, conforme São João 13, aleluia, Jesus lavou os pés e disse, se eu, Senhor e Mestre, vos lavemos os pés, deveis fazer também, como eu dei exemplo, façais vós também. A Santa Ceia do Senhor, com pão asno e com vinho tinto, ajuda às viúvas, aos órfãos, sem essa pidança de dinheiro. Nós estamos pregando essa mensagem pela Rádio Trianon AM 740 todos os dias, hoje às 22 horas, sábado, de segunda a sexta, às 6 da manhã e às 22 horas. Rádio AM 740 Trianon. Você pode acessar também a rádio usando o Google. E lá você vai saber mais dessas verdades. Que Deus nos abençoe. Que vocês tenham revelação de quem é Deus, de quem é Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Espírito Santo. E Ele quer morar em sua casa, no seu coração, meu. Deus abençoe.